E aí, pessoal, mais um desfalque do Grêmio. Uma absolvição importante para o tricolor. E, claro, a tabela, os riscos da tabela para o time de Renato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, viva mais vida. Fiquem com as imagens do tênis do momento. New Sport, o novo tênis do Viva Mais Vida, para o seu caminhar e, claro, para o seu exercício de alto rendimento. Custo-benefício imbatível. Esse é o plano para você começar a se exercitar. New Sport do Viva Mais Vida. É bonito, né? Pois é só clicar na descrição e ter o seu. Gente! Separei 3 situações aqui. Uma começa com uma notícia que é boa, que é a absolvição, né? O Natan foi envolvido com alguma coisa relacionada aos sites de apostas e teve completamente tirado o seu nome daquela investigação. Então, o Natan Pescador não tem nenhum tipo de envolvimento, a justiça não viu nenhum indício, nada. Ele está completamente liberado de qualquer punição, de qualquer avaliação. Não se encontrou nele qualquer situação, que é uma grande notícia para ele, pessoalmente, para quem é admirador da pessoa e, claro, também para o Grêmio, que não vai ter o risco de ter um jogador contratado que possa ter envolvimento com isso, que seria terrível. Essa é a primeira notícia. A segunda é um desfalque. Conforme informou o Eduardo Gabardo, em GZH, está fora do jogo o JP Galvão, inclusive podendo estar fora também do jogo do final de semana, no sábado, contra o São Paulo. O Grêmio perde mais uma opção para frente e aí começa a se confirmar a ideia de que o técnico Renato vai usar o Galdino no jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo que abre a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio deve ter 3 zagueiros, o Grêmio deve ter o Natan como volante, ao lado do Vijaçante, deve ter o Cristaldo, deve ter o Galdino e deve ter na frente o Luis Soares. Ficaria uma linha de 3 com o Bruno Alves, Jeromel pela direita, Kahneman pela esquerda, uma linha de 4 com João Pedro, com o Reinaldo dos lados, com o Vijaçante, com o PP e com o Natan ao lado do PP, numa linha de 4, aí logo à frente vai estar o Cristaldo e lá na frente o Galdino, deve jogar pelo lado direito e com Luis Soares. O Renato tirando o Ferreira de opção e deixando aí talvez o Bessosi para um segundo tempo, o próprio Iturbe, o Luan fora mais uma vez, segundo essas informações, então a coisa está se encaminhando basicamente para esse lado, para essa linha. Lembrando, e é o outro ponto que eu coloco, o risco da tabela, né? Se a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro hoje, a gente vê sim muitas dificuldades, tá? Nós temos aqui o jogo o time do Botafogo, que tem um jogo que é contra o Lanterna, o primeiro contra o Lanterna, mas é um jogo fora de casa, o Lanterna tem feito bons jogos, o América, né? Esse é o primeiro ponto. Depois disso, nós começamos a ter os times na zona direta, tá? O Bragantino, que hoje é o segundo, com 2 pontos à frente do Grêmio, ele tem um jogo duríssimo contra o Santos na quinta-feira. Duríssimo jogo em Santos. Aí tu tem o Grêmio jogando em casa com o Atlético. Em tese, o jogo do Grêmio não é dos mais complicados. Aí tu vai ter o Palmeiras recebendo o Atlético Mineiro. Palmeiras e Atlético Mineiro estão divididos por 3 pontos. O Atlético é adversário direto do Grêmio também. Lembrando que do segundo ao 9º, a diferença é de 6 pontos. E por isso a importância de fazer resultado nos jogos em casa. Aí nós temos o Grêmio, como eu disse, o Palmeiras, como eu disse, e o Flamengo. O Flamengo tem um jogo duríssimo também. Pega um Cruzeiro que está olhando para o rebaixamento. O Cruzeiro tem 31 pontos, é o 13º, está a 4 pontos da zona da degola. Então, também é um adversário difícil. Depois tu tem o Fortaleza, que eu acho que eu tiro da discussão, porque o Fortaleza ele está mais envolvido
com a Sul-Americana, né? O Fortaleza tem um jogo duro também contra o Vasco da Gama na quarta-feira às 21h30. E isso serve também pro Fluminense, que vem de uma péssima atuação e que joga com o Corinthians aqui. O Corinthians também está a 4 pontos, mas o Fluminense está deixando andar. O Fluminense que tem já garantida a vaga na Série A do ano que vem e pode ganhar a Libertadores. Então, o Fluminense de todos é o mais tranquilo, junto com o Fortaleza. Um tem 42, o outro tem 41. Depois é o Atlético Paranaense, que enfrenta o Grêmio. Se ganhar do Grêmio, o Atlético Paranaense iguala em número de pontos com o Grêmio, mas não passa o Grêmio por número de vitórias. O Grêmio tem 13 vitórias e o Atlético Paranaense, nesse momento, tem 11 vitórias. Então, o Grêmio fica, de qualquer maneira, na frente do Atlético Paranaense, mas é preciso dizer que igualaria em pontos. O Grêmio que pode perder posições nessa rodada para Palmeiras, para Flamengo, para Fortaleza. Se o Grêmio, porventura, não vencer, se o Grêmio não conseguir vencer, ou Palmeiras, ou Flamengo, ou Fortaleza vencerem, passa o Grêmio. Os 3. Porque o Grêmio ficaria com 3 vitórias ainda e saldo 7. E aí o Fortaleza iria para 13 vitórias e o saldo obrigatoriamente iria para mais, que hoje tem 7. O Flamengo da mesma maneira, o Flamengo passaria em pontos, inclusive, porque o Palmeiras e o Flamengo têm o mesmo número de pontos que o Grêmio. Então, a única chance é vencer, se empatar, torcer para que Palmeiras, Flamengo e Fortaleza empatem, e aí o Grêmio tem alguma chance. Com relação a alguma derrota do Grêmio, os 3 times obrigatoriamente continuam com chance de passar, e o Atlético Paranaense não passa, mas o Fluminense também não passa, porque também acaba tendo um saldo muito pior que o do Grêmio. Então, complica a tabela, a tabela é dificílima, porque no final de semana o Grêmio sai com o São Paulo, na abertura da rodada também, às 18h30 do sábado, e fica olhando tudo que está acontecendo em volta. Então, é ganhar esse jogo para especular algo importante no jogo em São Paulo, porque o São Paulo também já garantiu vaga na Libertadores e está bem tranquilo. São Paulo que tem 35 pontos, está numa situação mais tranquila, é o 10º colocado. Não briga por algo maior no Brasileiro, mas já garantiu vaga na Libertadores através do trabalho na Copa do Brasil. Portanto, essas são as informações da tarde. À noite hoje, Paulo Calef aqui no canal, frente a frente, para a gente perguntar tudo que precisa perguntar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.